Outra questão bastante é a questão do Bolsa Família, né? Como você avalia essa questão do Bolsa Família? Veja, pessoas, vou dar um exemplo, uma mãe de 50 e poucos anos que tem duas crianças e em alguns lugares ela tem trabalho no máximo com agricultura de subsistência. O Bolsa Família acho que é bem-vindo para ela, isso melhora a nutrição dessas crianças, isso faz com que essa pessoa consiga subsistir. Acho que ninguém será contra isso, acho que é uma coisa que o Estado brasileiro paga tanta besteira que falar que um Bolsa Família para essa pessoa é ruim, acho que não faz sentido. Agora, o que faz sentido? Pessoas em idade produtiva, saudáveis, não estarem fazendo nada. Aí, cara, isso é picaretagem, isso precisa ser cortado. E nós vamos pra cima disso. E aí, como vai fazer? Eu vi que eu falei esses tempos, até usei outro tipo de tema, marmanjos de 25, 30 anos, aí eu vi o Zema, marmanjões de 25, ele gosta, ele tem um prazer especial em imitar meu discurso. Pois bem, eu vou deixar claro o que a gente vai fazer. Eu vou fazer frentes de trabalho. Funciona assim, o município, foi muitos municípios no Maranhão, mas eu posso citar municípios do Ceará. Sim. Ruas esburacadas, nenhuma parte de poda de árvore, parte de infraestrutura completamente largada. Estes municípios, a pessoa vai chegar no CRAS para pegar o Bolsa Família, chegou o rapaz de 25 anos, vou pegar minha graninha. Não, tá aqui um formulário, você vai participar da frente de trabalho. Ah, não quero, então também não vai pegar Bolsa Família. Ponto. Vai ser oferecido um caminho para ele. Não precisa nem ser um emprego todos os dias da semana. O cara pode trabalhar 3, 4 dias numa frente de trabalho, e essa frente de trabalho vai fazendo implementos e melhorias na parte de infraestrutura urbana. E isso ajuda a desenvolver esses lugares e traz cultura de trabalho, inclusive autoestima para as pessoas. Eu acho que o Estado brasileiro, junto com os municípios, tem que fomentar isso. E não fomentar o que está acontecendo, que é um monte de município parado recebendo dinheiro do governo federal e a galera muitas vezes coçando o saco, fazendo bico quando recebe uma bolsa aqui e acolá. Isso não pode ser permitido. Sim. Outra questão é em relação ao STF, é bastante comentado e polêmicas do bolsonarismo, enfim. Como é que você tem avaliado a conduta do STF? Você acha que é exagerado? Você acha que eles estão errados? Eles estão errados, é uma patética. Ele não apenas você tem, vamos dizer, uma perspectiva autoritária, ou seja, o STF é autoritário e ele vem ficando cada vez mais autoritário desde o julgamento do mensalão. Isso foi lá de 2011, 12, 13, eles vêm aumentando muito os poderes dele. Na Operação Lava Jato chegaram quase pro buraco em termos de força, estavam com muito medo de ser presos, e aí veio o primeiro inquérito de Dias Toffoli, que virou o inquérito do Alexandre de Moraes, e vieram as fraquezas do Bolsonaro. Com as fraquezas do Bolsonaro, a gente precisa lembrar, eu sei que tem muito fã do Bolsonaro, vai assistir e falar, é mentira, não é mentira. Vamos lá, entregaram o COAF, tiraram do Sérgio Moro e entregaram o COAF pro Dias Toffoli na época. Fizeram nomeações para STF de pessoas que eram contra a Operação Lava Jato. Colocaram um PGR que era abertamente contra a Operação Lava Jato. E o que aconteceu com isso? A Operação Lava Jato foi destruída. E à época o próprio Eduardo Bolsonaro comentou, é bom pra gente que o Lula seja solto. Lula terminou solto, terminou elegível, todos os envolvidos acabaram soltos, e a gente sabe que isso aconteceu porque o Flávio Bolsonaro foi pego no desdobramento da Operação Lava Jato por conta de dados que foram levantados pelo COAF, e esses dados que foram levantados pelo COAF motivaram uma ação que o Flávio Bolsonaro entrou junto ao STF Carlos Dias Toffoli, que livrou ele e livrou todos os outros da Lava Jato que tiveram provas coletadas pelo COAF. Depois foi alvo de uma ação do Gilmar Mendes, que salvou ele. E não é que o processo lá da rachadinha ele foi absolvido, não, nada disso. Ele só foi pro foro especial lá do Gilmar Mendes e ficou protegido desde então. Por isso que inclusive a família Bolsonaro faz campanha pro Gilmar Mendes. Mas por que eu dei toda essa volta aqui? Pra mostrar que o governo Bolsonaro permitiu que o STF ficasse super poderoso. E agora a gente tá com um problemaço, que é uma figura autoritária como Alexandre, outras como o Gilmar Mendes, que tá pintando e bordando, perseguindo quem fala o contrário, e um congresso corrupto que não tem coragem de peitar eles. E eu nem acho que, vão agora ganhar vários senadores que vão peitar os caras. Eu não tô vendo o Senado fazendo isso. Igual do mundo ali tem muito medo. Muito medo. É uma desgraça. Como que fica em Santa Catarina a composição do Partido Missão? Nós temos lideranças locais boas. Nós tem um vereador de Joinville, que é um dos melhores vereadores do Brasil, que é o Matheus Batista, que está articulando não só uma chapa, mas as candidaturas para deputado federal, estadual e governador. Está lançando o Marcelo Brigadeiro para o governo, apareceu com 5,7 das pesquisas, apareceu muito bem. Em Joinville, inclusive, ele apareceu com 12,7 nas pesquisas. E entre os mais jovens a gente já está voando. Né? Santa Catarina é um estado que a gente está especialmente bem. E aí fica, até voltando para a pergunta anterior que você tinha feito, as duas coisas têm a ver. Como é que pode, um dos estados que eu estou melhor é Santa Catarina, que é um estado altamente bolsonarista, e Maranhão. Então, assim, eu estou invadindo o eleitorado do Lula, eu estou invadindo o eleitorado da família Bolsonaro. Em ambos os casos, não só nós, mas a nossa chapa, os nossos candidatos, nós estamos falando a verdade de maneira muito brutal, mesmo que ela machuque alguns eleitores. Sim. Então, quando eu falei agora aqui dos problemas do bolsonarismo que aumentaram o poder do STF, eu estou falando de algo
que já tinha um bom, todo mundo vai ficar, pô, esse cara tá... Eu tô falando verdade. Assim como eu vou no Nordeste e falo do Lula. Ó, o Lula tá tirando dinheiro dos outros lugares do Brasil e a turma dele, os aliados dele aqui do Centrão, estão roubando vocês. Vocês estão sendo expropriados. Mentira, quem tá roubando é São Paulo. Aí eu provo que não. Então, é isso, eu vou falar as verdades, doa quem doer. Mas as pessoas despertam, na verdade ela tem um efeito de despertar. Você tem feito... Tem um nome, você, o MBL, o Partido Missão tem bastante um nome bem forte nas redes sociais. Como que vocês planejam transformar esse engajamento nas redes sociais em voto? A gente já participou de muitas eleições, né? A gente já teve alguns deputados muito bem votados. O vereador nosso em Joinville foi um dos mais votados de Joinville. A gente sempre soube fazer isso. A gente teve um problema ao longo da história, que é o fato de a gente ser de direita, mas não obedecer a ninguém. Então, quando teve eleição lá, pediram pra gente. Porque sempre é isso. Renan, vai 18. Vocês têm que puxar o saco do Bolsonaro. Cara, não puxa o saco de ninguém. Agora em 24, em São Paulo, a moda era puxar o saco do Pablo Marçal. Não, ele é muito bom, vocês têm que puxar o saco. Pois bem, as pessoas viram agora que o Pablo Marçal, né, não vale o que o gato esconde, né? E aí eu aviso, gente, talvez seja hora de vocês parem de achar que todo mundo tem que ficar puxando o saco do político A, B ou C, né? E confiem no projeto. A gente só tá agregando as pessoas. Você tá aqui comigo, eu não sou um cara muito carismático, eu tô falando coisas amargas pras pessoas, não sou o cara mais legal do mundo, tá? Mas eu tô aqui falando o que precisa ser dito. As pessoas estão conosco, não por causa do meu carisma, do carisma do Arthur, do carisma do Kim, mas por causa do projeto. O projeto é muito bom, o projeto é muito sólido. E a gente tem que começar a agregar as pessoas em projetos. O projeto dura mais tempo do que a pessoa. O projeto faz com que, sei lá, eu posso pensar um projeto de mudar o Brasil nos próximos 100 anos. Que é assim que tem que ser a nossa mentalidade. Como eu vou deixar a Chapecó daqui a 100 anos? Sim. Como São Paulo vai ficar 100 anos? Como é o Maranhão daqui a 100 anos? Como é que é o Brasil daqui a 100 anos? E isso não é com base no puxa-saquismo do cara B ou C, mas sim num projeto sólido, que é o que a gente está construindo. O Partido Missão vai deixar pra pura ou vai ter algum partido que é aliado? Eu juro pra você que a gente nem pensou nisso ainda. Porque a gente montou um partido, ficou pronto em novembro. E a gente lançou a pré-candidatura a presidente, começou a montar as chapas. Então a gente tá, tem um jargão, não sei se é comum aqui, mas lá em São Paulo a gente tá trocando do pneu com o carro andando. Quando o carro tá andando, a gente vai arrumando, e essa é uma discussão que vai ter. Porque conforme eu fui subindo nas pesquisas, já começou algumas lideranças partidárias querer marcar conversa. Eu não tive tempo nem de ter uma conversa, eu nem cheguei a avaliar nada. Eu só tô rodando o Brasil porque é isso que importa, é isso que eu preciso fazer. Sim, perfeito. Tem outra questão que é também em relação a essa polarização que tem no Brasil, né? Só se fala em Lula e Bolsonaro quando tem eleição, né? Agora é o Flávio, Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Eu acho que nunca se falou tão pouco dos dois. Essa eleição, eu volto a colocar. Votei no Nordeste, eu sempre faço uma Nordeste, uma no Sul, uma Nordeste, uma no Sul, e no meio eu faço umas em São Paulo, Minas, Rio. E o que eu tô vendo? Eu não tô vendo esse eleitorado ultra-lulista no Nordeste, nem ultra-bolsonarista aqui no Sul. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo porque também as pessoas estão cansadas. O lulista, veja só, ele achou assim, agora eu vou comer picanha, o Lula prometeu, porque agora eu tenho democracia de novo. Ele nem sabe o que é democracia. Essa pessoa no Nordeste, a boa parte vende o voto nas eleições pro político local. Não, mas o Lula vai, porque tem uma memória de que a vida melhorou em 2005, 2006. Então, beleza, chegou o Lula, a vida das pessoas não melhorou. Não melhorou. Ao mesmo tempo, a direita fica sempre comentando uma grande guerra que vai libertar o Brasil. Não, eu vou enfrentar o STF, que não sei o quê. Aconteceu o quê? O Nicolas lá fez uma marcha, né, imitando a nossa foi uma marcha pelo impeachment da Dilma, ele fez uma marcha sobre ele, chama Acorda Brasil. Aí ele terminou a marcha, fez um discurso sobre ele e foi embora pra casa. Acordou o quê? Então o direitista também começa a ficar cansado, porque assim, muita coisa prometida, muitas guerras são oferecidas e absolutamente nada acontece. Porque talvez o que o político de direita queira fazer é só ficar famoso em redes sociais. É isso. O político de direita, basta ver, nunca fala o que é impopular. O Flávio Bolsonaro foi questionado num evento aí, quais são suas propostas para combinar? Eu não vou falar muito não, porque elas vão ficar impopulares e podem ser atacadas. Eu falei, entendi. Você não tem coragem de falar com a porcaria da tua proposta, porque você acha que você vai ser criticado. Então os caras sempre têm muito medo de opinar. E cara, isso é incorreto. Mesma coisa com o PT. O PT tem alguma proposta? Eu perguntei isso em umas rádios lá no Ceará. Qual a proposta aí do Lula? O Lula vai concorrer a presidente de uma das maiores economias do mundo, qual a proposta? O cara não sabia levantar, ele falou, tem o pé de meia. Eu falei, entendi. Proposta de uma das maiores nações do mundo, do presidente que quer se reeleger, no 4º mandato, é dar uma graninha para um estudante, fazer uma compra de voto com o estudante só porque tem frequência. Picaretagem. Então,
há uma fadiga, há um cansaço nesses dois modelos, muito claro. Sim. Outra coisa que tem e que gera bastante polêmica e revolta no Brasil é o fundão eleitoral, né? Que são bilhões de reais. O Partido Missão, o MBL, é contra o fundão eleitoral? Então, nós somos contra, mesmo, a gente sempre votou de maneira contrária, todos os nossos votos foram nessa linha. Dito isso, nós teremos que usar essa lição, porque não há como competir. Uma coisa que quem está nos ouvindo tem que entender é o seguinte: o Centrão, quando começou as manifestações de 2003, aí veio o Fora Dilma, todo mundo imaginou que o Centrão ia diminuir de tamanho. Esses Renan Calheiros, esses políticos velhos, falaram, a política velha vai acabar. Pois bem, passaram-se mais de 10 anos e a política velha aumentou de poder. E ela aumentou porque agora ela tem emenda infinita. A gente está falando de um orçamento de emendas que ultrapassa os 60 bilhões, tá? Por ano. Sim. E se eu falar num quadriano, a gente está falando de 240 bilhões no mínimo, porque vai aumentar esse valor, tá? E dois, o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, se você é uma pessoa honesta que quer concorrer contra os políticos velhos, você não tem nenhum dinheiro para concorrer. É incomparável a diferença. A gente está falando de um fundo eleitoral, um fundão de 5 bi por eleição e mais uma emenda por ano de 60 e poucos bi, que eles desviam, que eles compram voto. Então, e mais, o político ainda do Centrão, hoje ele tem redes sociais. Sim. Antigamente a direita tinha redes sociais e o cara do Centrão não tinha nada. Hoje ele tem. Pega o Manga. O que ele é, o Manga lá em São Paulo? Um político do Centrão. O próprio Topázio lá em Floripa. Um político do Centrão. E eles são populares. João Campos, altamente popular. Centrão. Braige, lá em São Luís. Centrão, altamente popular. Os caras aprenderam, tem dinheiro, tem um contrato marqueteiro e crescem. Sim. Então o que nós temos a fazer? A gente vai usar, infelizmente, vai continuar votando contra. E eu tenho uma proposta muito doida que faz é igual o jogo de. É igual lutar. Quando você faz. Tá no jiu-jitsu, tem a manobra de usar a força do adversário contra ele. Que é fazer o seguinte: já que os partidos estão viciados nisso, no mesmo critério para você ter o fundo partidário e o fundo eleitoral, o seu número de deputados que eles elegem, pontos deles estarem hoje quem elegeu o Caneta Azul em São Paulo. Mudar. O critério é o seguinte: um partido tem 100 prefeitos. Você vai pegar esses prefeitos e aí eles vão ganhando pontos conforme eles melhorem qualidade da educação, qualidade da saúde, cobertura de saneamento básico, aumento da atividade econômica, ou seja, aumento do PIB. Se isso aconteceu, aquele prefeito ganha pontos e aí você vai somando os pontos que seus prefeitos obtêm, gera uma ponderação e aí o partido dele recebe dinheiro, só se o cara bate meta. Porque aí o fundo vira um sistema de incentivo a algum prefeito. E não um sistema de incentivo a político popular, Sim. que é o modelo que é hoje. Aí a gente usa a arma do sistema contra o sistema. E eu sou favorável a isso é parte da minha proposta de reforma. Perfeito. E quais são as 3 principais propostas e pautas definidas pelo Renan Santos? Proposta número 1. A primeira coisa que eu vou fazer antes de chegar ao poder, que é ainda em novembro e dezembro. Uma super reforma fiscal pra gente deixar a parte econômica, não digo resolvida, mas andando. E aí pra ir, ano que vem, já para 2017, andar com uma outra parte que é a agenda de competitividade. Então tem que resolver as contas públicas. E assim, é um monte de reforma, um pacotão que a gente já protocolou, que envolve mexer com o privilégio do funcionalismo, acabar com a Zona Franca de Manaus, envolve diminuir renúncias fiscais para setores que mamam dinheiro do governo, mexer com o BPC, mexer com Bolsa Família, fundir municípios. Essa é a proposta 1. A isso vem a agenda de competitividade, que é mexer, fazer uma nova reforma trabalhista que facilite contratações e demissões, mexer na abertura e fechamento de empresas para ser cada vez mais fácil, investimentos na parte de infraestrutura para tornar a energia mais barata e estados e rodagens melhores para quem está trabalhando e produzindo, fazendo que o produto brasileiro fique mais barato e a gente fique mais competitivo e ganhe mais dinheiro. A segunda agenda é a agenda de destruição do crime organizado, e aí essa eu vou fazer no dia 5 de janeiro de 2027, que é decretar nas áreas comandadas pelo crime organizado, estado de defesa, mudar as leis penais, as leis de processo penal, para acabar com benefícios como progressão de pena, saidinha, e tornar as penas muito mais pesadas, declarar, através da lógica do direito penal do inimigo, as organizações, as facções criminosas como organizações terroristas e limpá-las do mapa em um ano. Então, o Brasil é um país seguro já no primeiro ano. Isso será possível de ser feito. E a terceira coisa é fazer a reforma administrativa que eu estava escrevendo. Essa vai beneficiar muito Santa Catarina, a coisa que mais beneficia, que é fazer com que município que trabalha pouco, que não é sustentável, seja fundido e juntar município, e fazer com que os municípios mais pobres do Brasil, eles tenham metas e indicadores de desempenho, que caso eles não atinjam, o político fique inelegível. Aí com o político ficando inelegível, aí você vai ter que colocar outro, o adversário. Se por muito tempo, se por 2 mandatos, não melhora os índices da cidade, saúde, segurança, educação e atividade econômica, aí você põe o interventor lá. Porque isso vai fazer com que o Brasil improdutivo, que vive de imposto coletado do Brasil produtivo, comece a ter que ficar produtivo. Senão os políticos lá vão se lascar. E aí essa reforma, em 10 anos, faz com que vocês realmente comecem a falar, pô, eu tô sentindo que eu não estou com essa pressão migratória vindo pra cá,
o dinheiro fica aqui, eu tô vendo estradas e rodagens melhores, investimentos em infraestrutura melhor aqui, simplesmente porque o dinheiro passa a ficar aqui. Assim como o dinheiro do Maranhão começa a surgir no Maranhão e ficar no Maranhão. Aí tá bom pra todo mundo, né? Aí você começa a ter uma federação que faz sentido. Que o Amapá vai ter dinheiro produzido no Amapá, o Acre dinheiro produzido no Acre, Ceará no Ceará e Santa Catarina em Santa Catarina. Do jeito que tá é assim, São Paulo pra baixo paga a conta e os políticos lá de cima mandam. Cara, isso tá errado. Tá errado. E tá ruim pra todo mundo. Só pra gente já encerrar e caminhar pro fim da nossa entrevista, aqui, como eu falei antes, tem bastante pessoas que vêm imigrantes, também pessoas que vêm do Nordeste para cá para trabalhar, e as agroindústrias, as empresas comentam que se não tivessem essas pessoas aqui, faltaria mão de obra. E também não tem mão de obra muito qualificada aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Como é que você avalia isso? Eu avalio que assim, veja, vocês têm agroindústria, vocês têm agricultura aqui. Existe agricultura, por exemplo, nesses estados do Nordeste? Agora você não tem agroindústria nesses lugares. Porque você tem atividade econômica nesses outros lugares em que você poderia dispersar a atividade econômica melhor, não acontece. Então você concentra os empregos em algumas regiões, porque essas regiões são melhores para trabalhar e produzir. Era assim, por exemplo, só com São Paulo até os anos 70, 80. Até que o desenvolvimento veio aqui mais pro sul também. E agora a gente tá vendo esse desenvolvimento pro centro-oeste. A gente tem que espalhar para você gerar empregos de qualidade em todas as regiões. Sem detrimento uma da outra. Coisa número 2, virá uma automação. Haverá automação. E isso vai atingir todas as regiões. Automações produtivas estão acontecendo. Isso vai chegar na agroindústria também. Tá? Isso pode ter um impacto positivo no aumento da produtividade, na queda do valor dos produtos, mas negativo em não ter mais contratações. Então a gente vai ver isso acontecer. Inclusive o Brasil vai ter que lidar com isso de uma maneira muito inteligente. Senão a gente pode ter uma crise muito grande. Então, eu sei que as empresas aqui elas precisam de mão de obra de fora. Tá? Isso é um dado da realidade. Mas eu também sei que essas pessoas poderiam estar felizes nos seus estados com empresas por lá. E a política local não ajuda isso a acontecer. E eu sei que virá uma automação. E os próprios empresários sabem disso. E essa automação, ela vai fazer com que haja menos empregos, mas eles vão pagar muito mais. E aí acho que isso se adequa melhor à realidade local de quem trabalha e produz aqui. E eu acho que isso vai permitir, ao fim, qualidade de vida melhor para todos. Perfeito, Renan. A gente agradece a sua participação aqui. E a gente deseja uma boa sorte, uma boa pré-campanha agora, depois da campanha. Perfeito, obrigado por me receberem aqui, foi uma ótima conversa, perguntas muito boas. E é isso, espero que quem acompanhou e gostou me siga nas redes sociais e não tenha medo de discutir as coisas diferentes. Né? As pessoas hoje querem ficar discutindo pessoas e não propostas. Vamos discutir proposta, tá? Que no final do dia é melhor para todo mundo. Este foi o pré-candidato a presidente da República, Renan Santos, pelo Partido Missão, falando um pouco com o Diário de Iguaçu sobre a sua agenda no Oeste e também as pautas e ações defendidas por ele. Para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.